Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil, ao canal Verdadeira Graça, desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Nessa semana de festa, semana de feriado, eu estou gravando mais uma mensagem para a nossa edificação. E aproveitando esta semana, que é uma semana religiosa, para os religiosos, onde muitos não comem carne, deixa de fazer tantas coisas somente nesse dia. Então eu aproveitei e gravei esta mensagem. E o título da mensagem para nós é esta: Ressurreição. É o título da mensagem. Porque na época em que Jesus veio ao mundo, havia duas fortes denominações, que era fariseu e saduceus. Os fariseus até acreditaram na ressurreição, mas os saduceus não acreditaram na ressurreição. Mas, irmão Nilson, o que é a ressurreição? Então vamos lá, porque eu sei que você foi do sistema, você teve lá tantos anos dentro do sistema e nunca foi ensinado, porque a mim, que fiquei lá 44 anos, e como eu já disse a vocês, não preciso dizer que eu fui um dos que liderava por muitos anos, 4 décadas. 4 décadas eu fiquei ali como pastor, evangelista e depois pastores, e fiquei até agora. E eu nunca ouvi estudo, porque eles desviam da verdade. Eles não conseguem bater de frente com este livro. Como eu tenho dito, eles vão, quando eles encontram a verdade, eles procuram desviar da verdade. Mas que o título é a ressurreição, por quê, irmão Deus? A primeira ressurreição surgiu aonde? Lá na Velha Aliança. A Velha Aliança surgiu. A primeira ressurreição surgiu através de Elias. Quando Elias chegou naquela cidade, Sarete, parece cidade de Sarete, onde tinha uma viúva. E Elias veio para mim ganhar tempo, eu quero adiantar, não vou contar a história desde o começo. Elias chegou ali cansado, com fome, tinha dado 40 dias e 40 noites. Elias pede de comer naquela casa. Aquela mulher dá hospedado a Elias. Ele hospedou naquela casa. Deu um quarto para Elias, e Elias ficou ali. Aquela mulher tinha um filho. Passado algum tempo, aquela criança, aquele menino veio a morrer. Ela começou a querer blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso. Elias tomou a criança da mulher, subiu até o seu quarto, estendeu aquela criança sobre aquela cama e ele clamou a Deus sobre aquela criança. E a criança voltou, o Espírito veio sobre a criança, porque o Espírito é o que mantenha o nosso corpo vivo. Saindo do Espírito, como diz o Salmo 146, versículo 4, saindo do Espírito, o corpo morre. Elias volta e entrega a criança viva àquela mãe. Aquela mãe ficou feliz, agradeceu muito a Deus pela ressurreição do seu filho. Mas vemos outra ressurreição de Eliseu. A Sunamita tinha um filho, que Elias, você sabe que Elias foi aquele pela qual
a capa de Elias caiu e Eliseu tomou a capa de Elias e a virtude, o poder e a graça que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. E Eliseu então recebeu o mesmo poder, a mesma virtude. E a sunamita tinha um filho, o filho morreu. Ela deixou o filho, porque ela tinha feito um quarto na sua casa. Era uma mulher de bem, que morava na beira da estrada em que passava Eliseu e Geás. E ela, todas as vezes que ele passava ali, ele parava para comer pão e beber vinho na casa daquela mulher. Uma mulher muito bem sucedida. E ela combinou com seu marido e fez um quarto para Eliseu. E toda vez que Eliseu vinha para a cidade, Eliseu dormia naquele quarto, mas Eliseu morava no monte. E ele estava, como se diz, bem sucedido, estava bem, vinha da cidade, dormia no quarto daquela mulher e tal, e aquela mulher confiava muito, chamava Eliseu de homens de Deus, mas um dia aquela criança passou mal e veio a morrer. Ela pegou, mandou arriar uma mula e foi até onde estava o profeta, e chegou lá e disse ao profeta: pedi por uma causa algum filho a você? Ele disse: não. Foi então, o filho que o seu Deus me deu está morto. Aí Eliseu ficou preocupado, mandou que Geás fosse na frente. Geás foi e fez tudo que Eliseu mandou, mas a criança continuou morta. Eliseu chegou, pegou aquela criança, colocou as mãos sobre as mãos daquela criança, a boca sobre a boca daquela criança, subiu sobre aquela criança e aqueceu aquela criança. E aquela criança reviveu. Ela espirrou ali 7 vezes e reviveu. Foi a segunda ressurreição. E nós vemos outra vez, eu não sei se é verdade, aonde depois de Eliseu morto, Eliseu já tinha morrido, e tinha uma cova aberta, e lá estavam os ossos de Eliseu dentro daquela cova. E eles jogaram um homem dentro daquela cova. E quando o homem bateu nos ossos de Eliseu, o homem deu um salto, reviveu na mesma hora. Isso é o que diz esse livro. Eu não vou entrar muito nessa história para não compridar muito, porque senão eu tenho que pegar a história lá do começo e começar a contar. Então nós sabemos que houve 3 ressurreições no Velho Testamento. Mas vindo Jesus ressuscitou. Ali, o primeiro foi Lázaro. Lázaro já estava há 4 dias morto. Jesus chegou, mandou retirar a pedra e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu todo enrolado, com aqueles panos que eles enrolavam. Naquele tempo não tinha esse negócio de caixão, eles enrolavam aquela pessoa que morria e colocava ali numa gruta, colocava ali na terra, e assim foi a primeira ressurreição de Lázaro. Logo a notícia se espalhou. O filho da viúva de Naim, quando dizia levando ele para o sepultamento, aquela mãe chorando, ele manda parar aquele cortejo e disse ao jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. O jovem levantou. Foi a segunda ressurreição de Jesus. Terceira foi a filha de Jairo, quando disse: minha filha, vai até minha casa, porque minha filha morreu. Jesus chegou e disse: ela não morreu, ela dorme. Eles riram, mas Jesus falava de uma forma, mas eles não entenderam. Jesus chegou, pegou ela pela mão e falou assim: menina, levanta-te. Ela levantou, reviveu. Viu? Foi a terceira ressurreição de Jesus. E a quarta ressurreição de Jesus foi o próprio Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Agora, isso não parou. Olhamos que Pedro também, lá no capítulo 10 de Atos, quando Doca, ela era uma costureira, ela fazia ali, costurava para aquele
povo daquela região, era uma mulher muito conhecida, e ela tinha falecido. E mandaram chamar Pedro. Quando Pedro chegou, as mulheres chorando mostrava o, o que ela fazia, os tipos de roupa que ela fazia e tal, chorando. Pedro diz: onde ela está? Ela está no quarto, ela está no andar de cima. Pedro pediu que todos saíssem da casa, ajoelhou na beirada da cama, orou e chamou ela pelo nome, ela sentou na cama. Foi a primeira ressurreição feita pelo apóstolo Pedro. A segunda foi feita pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, mas capítulo 20, versículo 20. Quando Paulo estava pregando a mensagem, ele foi até certa hora da madrugada. E um certo jovem, chamado, parece que Orico, uma coisa assim, ele dormiu sentado na janela, ele dormiu e caiu daquele andar de cima e morreu. Paulo desceu até ele, debruçou sobre ele, orou sobre ele e ele reviveu. Então, essas são a ressurreição que a Bíblia fala. Agora, vamos lá. Uma coisa que não fecha. O que eu quero dizer com vocês vão entender a minha colocação. Uma conta que não fecha. Nós encontramos no capítulo 27 de Mateus, no versículo 52 e 53. Diz que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, muitos dos que estavam mortos, que estavam debaixo da terra, estavam nos seus túmulos, ressuscitaram junto com Jesus. E apareceram a muitos. Mas eu não posso acreditar nessas coisas. Não tem como, não tem base. Como você pode acreditar numa coisa que não tem base de você acreditar? Porque, para começar, se Mateus fala isso, Lucas também deveria falar isso. Lucas não fala. Marcos também não fala. João também não fala. Nenhum dos apóstolos, nas suas cartas, falaram sobre isso. Então, somente esses pequenos trechos da Bíblia diz que a ressurreição de Jesus, muitos que dormiam, que estavam mortos, ressuscitaram. Agora eu pergunto, a carne virou terra. O corpo, a alma, tudo virou terra. Ressuscitar o quê? O que é ressuscitar? O espírito não ressuscita, o espírito não morre, o espírito está vivo. O espírito, até naquela época, todos que morriam, o espírito ficava preso ao túmulo junto com a pessoa. Então é isso que muita gente não entende. Que o que Jesus veio buscar no ano 70, que levou os seus, ele levou o Espírito. Foi por isso que, quando ele diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, todos os olhos verão. Todos iam ver o que? Ver os sinais. A derrubada do templo, a invasão de Jerusalém, a morte, mais de 1 milhão de judeus foi morto. Esses foram os sinais que aconteceu. Os terremotos, né? Guerra, remores de guerra. Então, os sinais que Jesus tinha dito antes, mas a ressurreição, Jesus veio em espírito e levou seu povo em espírito. Como vai ver? Como esses olhos humanos podem ver espírito? Espírito não se vê. Então, voltando para o que eu quero dizer, que eu não acredito, porque essa conta não fecha. Porque se todos, desde Elias, Eliseu, vemos a passagem de Lázaro, vemos a passagem da menina, filha de Jairo, vemos ali o filho da viúva de Naim, todos que ressuscitaram tinham um corpo. Aquele corpo estava inteiro, estava normal. Simplesmente o espírito só voltou novamente àquele corpo. Agora, como
aquele que estava no túmulo. A Bíblia não diz quantos anos ou quantos mil anos aquele corpo estava ali. Não tinha mais nada. Porque a própria palavra de Deus diz que esse corpo vai para a terra e vira terra. Como a terra pode novamente formar e virar um corpo? Não tem como. E diz que ele entrou na cidade santa, isso quer dizer Jerusalém, e apareceu a muitos. Agora, se uma pessoa tinha morrido 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, ressuscitar o quê? Se corpo e alma perecem no túmulo. Agora, o espírito, se o espírito levantou do túmulo, saiu do túmulo, e aparecer quem? Esse espírito é algo invisível. Então essa conta não fecha. Então você confere comigo, meu irmão, minha irmã, que essa Bíblia, como eu já disse e repito, ela foi muito mexida. Ela foi mexida e remexida. Não adianta você querer dizer, mas os originais, não tem originais. Acabou. Se você entrar nos documentários, se você começar a ler, pegar os livros que falam da antiguidade, que eu achava que o primeiro livro escrito tinha sido a Bíblia, mas não é a Bíblia, não foi o primeiro livro escrito. Mergulha na profundidade da antiguidade, você vai ver que não tem nada a ver. Isso aqui foi escrito no quarto século. E o padre Jerônimo e o concílio de Nicéia colocou o que eles quiseram aqui, eles tiraram e acrescentaram o que eles quiseram. Então isso foi um acréscimo, acrescentaram, porque jamais. Por isso que eu volto a dizer, como 15:50 de Coríntios diz que corpo, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, se carne e sangue não pode, ele não pode ressuscitar. Como é que vai ressuscitar se virou terra? Como é que terra pode formar novamente e virar um corpo e levantar? É o que estava no túmulo. Então, essa conta não fecha. Então, é por isso que eu peguei desde lá de Elias e vim que Elias tinha. Estava ali, a criança tinha acabado de morrer. Eliseu, a mesma coisa. Aquele homem que diz que jogaram no túmulo em que Eliseu tinha sido sepultado, ele estava aos ossos, ele bateu nos ossos de Eliseu. Eu só vi essa passagem, mas não vi comentário. Algum dos apóstolos, alguém comentou sobre isso, não vi comentário sobre isso. Mas está aqui. E depois nós vemos Jesus, que ressuscitou 3 pessoas e a quarta foi ele, foi o único que levantou, não precisou de ninguém, ele mesmo levantou dentre os mortos e apresentou os seus apóstolos, depois subiu novamente ao céu. Por isso eu digo, meu irmão, eu trouxe essa mensagem sobre ressurreição por causa desse versículo que não bate, não tem como, ainda que você queira, mas aqueles corpos que dormia não existia mais. Como é que vai ressuscitar o quê? Ressuscitar uma coisa que não existe? Então essa conta não fecha. Meu irmão, você entendeu. Talvez você pode discordar de mim, mas não há importância. Porque esse é o meu ponto de vista e eu creio desta forma, que o corpo só ressuscita se estiver o corpo. Se não existir o corpo, não existe nada, como é que do nada pode ressuscitar alguma coisa? Mas fique com esta palavra. Graça e paz para todos vocês. Esteja uma boa Páscoa. Todos vocês, meus irmãos. Bye, bye.